Ouviram das nossas palavras, um herói mudado retumbante, o sol da liberdade raiou Jesus, brilhou no céu da pátria nesse instante, se veio dessa caudade, conseguimos conquistar com braço forte. Eu creio, só liberdade, desafio o nosso peito à própria morte. A pátria nasce toda salve, Brasil, um sonho intenso, raio brilho, de amor e de esperança a terra desce. Em teu formoso céu de sonho místico, a imagem do cruzeiro resplandece. Chica de Solicito ao senhor secretário que efetue a chamada nominal dos senhores vereadores para verificação de presença. Assim farei, senhor presidente. Vereador Carlos Eduardo Desaparecido da Silva, presente. Vereador Teodoro de Medeiros, presente. Vereador Edson José Firmino, Presente. Vereador Evandro Souza de Almeida, Vereador Heraldo Pereira da Silva, presente. Vereador Gelson José Bento, Presente. Vereador Gilson Paz Vieira, presente. Vereador Jairo dos Passos Cascais, presente. Vereador João Gonçalves Fernandes, Vereador Jorge Aldino de Almeida, presente. Vereador Júlio César Ângelo Rodrigues, presente. Vereador Lucas de Souza Miradino, presente. Vereador Luiz Gonzaga dos Reis, presente. Vereador Milton de Campos, presente. Vereador Paulo Henrique Lúcio, presente. Vereador Pedro Menegali, Presente. vereador Vanor Landa, presente. Quem está de volta? Não tem. Não temos justificativa e nem vereadores ausentes. O vereador João Fernandes está na casa. Agradeço a presença de todos que acompanham esta sessão na galeria, na imprensa e pela internet. Solicito ao vereador Vanor Rosa para efetuar a oração desta sessão. Senhor presidente, senhores vereadores, convidados, pessoas que se encontram aqui na Câmara de Vereadores, oração do dia. Ó Deus, concede-me firmeza e torna-me constante e vigoroso. Protege-me de provações violentas e abriga-me na fortaleza inexpugnável de teu convênio e teu testamento. Ó tu, ó Deus compassivo, dota-me de um coração que, semelhante a um espelho, se ilumine com a luz do teu amor através da graça espiritual. Amém. Conforme os artigos 165 e 172 do Regimento Interno da Câmara Municipal, coloquem em apreciação a ata da primeira sessão legislativa ordinária de 2016, realizada no dia 1º de fevereiro. Também, antes de colocar em votação, indico aqui a presença, relato a presença do vereador João Gonçalves Fernandes. Os que forem favoráveis à ata, permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Então, considera-se aprovada a ata da primeira sessão ordinária de 2016, realizada no último dia 1º de fevereiro. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura dos expedientes recebidos desta sessão. Assim farei, senhor presidente. Expediente OAB, Ordem dos Advogados do Brasil.
Convite para a solenidade de posse da diretoria e conselho de subseção de Tubarão, bem como para a diplomação dos delegados da CAESC para a gestão 2016-2018, a ser realizada em 18 de 2 de 2016, às 19h30, na sede da subseção da OAB, em Tubarão. Comentamos, senhor presidente, um para ler na íntegra. Temos um ofício, eu peço a atenção dos vereadores, porque nós vamos deliberar sobre essa solicitação de um espaço para que nós possamos destinar um espaço aqui a uma entidade que está nos solicitando, então peço a atenção dos vereadores. Ao excelentíssimo senhor vereador Edson José Firmino, presidente da Câmara de Vereadores Tubarão. Prezado senhor, cumprimentando-os cordialmente, vimos, através do presente, solicitar um espaço à EPAGRE, na sessão da Câmara de Vereadores de Tubarão, a ser realizada no dia 29 de fevereiro deste ano. Nesta data, o serviço de extensão rural e de pesquisa estarão de aniversário e em todos os municípios do estado de Santa Catarina estarão sendo realizadas reuniões para divulgação. Assim solicitamos, se possível, um espaço de aproximadamente 20 minutos, onde será apresentado um vídeo institucional alusivo aos 60 anos de extensão rural e 40 anos de pesquisa em Santa Catarina, bem como os principais projetos desenvolvidos pela EPAGRE. Atenciosamente, Márcio Bortoluzzi Del Piso, engenheiro rural da EPAGRE Tubarão, e Gustavo Gini Santos Claudino, gerente regional da EPAGRE de Tubarão. Eram esses comunicados, senhor presidente. Então, coloco em apreciação este ofício, para que possamos abrir espaço à EPAGRE, falar dos trabalhos e da EPAGRE estadual, que estará em todo o estado aniversariante nesse dia. Os que forem favoráveis à abertura do espaço, permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Então, aprovado o ofício, a casa então já agende com o pessoal da EPAGRE para que possam aqui nos fazerem os trabalhos e a apresentação deles. Senhor presidente, questão de ordem, eu solicitaria a inversão de pauta, senhor presidente. Em votação, a proposição do vereador Gelson Bento de inversão da pauta. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada então a inversão de pauta por todos os presentes. Solicito, antes até da inversão da pauta da sessão, gostaria de solicitar ao proponente e solicito que nós temos um requerimento que nós mesmos assinamos, e aí seria prudente que permitisse a leitura do requerimento antes até da própria deliberação do projeto. Os vereadores coloquem em apreciação essa proposição de que antes da leitura da ordem do dia se faça a leitura do requerimento proposto pelo vereador Lucas e assinado por diversos vereadores da casa. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Então, aprovado, o vereador Lucas faça a leitura do requerimento. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, senhor público que nos acompanha, a imprensa, os internautas e os funcionários dessa casa. Requerimento assinado e proposto por todos os vereadores, até por algo que saiu na mídia e é uma preocupação que chegou a essa casa. Requerimento destinado ao João Lafalquete, prefeito municipal, e a excelentíssima senhora Tanara Cidade, secretária municipal de saúde. Requerimento é o número 24/2016. A Câmara de Vereadores de Tubarão, acatando a proposição apresentada pelos vereadores da atual legislatura, abaixo assinados, considerando os noticiários da cidade nos últimos dias e outras fontes, vem por meio deste solicitar informações de qual seria a veracidade de a Policlínica Municipal estar novamente mudando de endereço. Caso se confirme essa possibilidade, quais seriam os motivos para as mudanças e também quais as intenções de endereços a serem locados pela Fundação Municipal de Saúde para os serviços oferecidos pela Fundação. Justifique-se essa proposição para o conhecimento deste vereador e também de toda a Casa Legislativa.
Solicito à Casa que providencie o mais rápido possível o encaminhamento, até porque talvez até o próprio pessoal da bancada de governo possa nos trazer esclarecimento na próxima sessão. Em votação, o requerimento proposto pelo vereador Lucas de Souza Esmeraldino. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado, então, o requerimento... qual o número do requerimento? 24, 2016, de autoria do vereador Lucas e de todos os vereadores que assinaram, né, também o referido requerimento. Iniciando a ordem do dia da presente sessão, solicito ao senhor secretário que refaça a chamada nominal dos senhores vereadores para a verificação do quórum regimental. Vereador Carlos Eduardo Zaparete da Silva. Presente. Vereador Clodoaldo de Medeiros. Presente. Vereador Edson José Firmino. Presente. Vereador Evandro Souza de Almeida. Presente. Vereador Heraldo Pereira da Silva. Presente. Vereador Gerson José Bento. Presente. Vereador Gilson Paz Vieira. Vereador Jário de Espaço Cascais. Presente. Vereador João Gonçalves Fernandes. Presente. Vereador Joel Geraldino de Almeida. Presente. Vereador Júlio César Ângelo Rodrigues. Presente. Vereador Lucas de Souza Esmeraldino. Presente. Vereador Luiz Gonzaga dos Reis. Presente. Vereador Nilton de Campos. Presente. Vereador Paulo Henrique Lúcio. Presente. Vereador Pedro Menegali. Presente. Vereador Valor Rosa. Presente. Declaro, senhor presidente. Está previsto o vereador Gilson. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do único projeto constante da ordem do dia na presente sessão. Projeto de lei número 147/2015, denomina de rua Nereu dos Santos, uma via pública localizada no bairro São Martinho, no município de Tubarão. Artigo 1º, fica denominado de rua Nereu dos Santos, via pública localizada no bairro São Martinho, com início na rua Inês Mendes dos Santos e continuidade no sentido leste. Artigo 2º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Tubarão, 15 de junho de 2015, lançado pelo propositor e vereador Evandro Souza de Almeida. Em discussão, o projeto de lei ordinária 147/2015, de autoria do vereador Evandro Souza de Almeida, que denomina de rua Nereu dos Santos uma via pública localizada no bairro São Martinho, neste município. Lembrando a todos que este projeto terá uma única votação, até que projeto de nominação de rua é em única votação. Em discussão. Em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado o projeto de lei ordinária de autoria do vereador Evandro Souza de Almeida, em única votação. Pergunta ao senhor secretário se há algum requerimento para apreciação de matéria em regime de urgência. Não há, senhor presidente. Em atendimento ao requerimento número 21/2016, de autoria do vereador Edson José Firmino, aprovado na sessão legislativa de 1º de fevereiro de 2016, estamos recebendo a senhora Kalinka Matos Gomes, coordenadora do Programa de Controle a Endemias, e sua equipe. Murialdo Claudino, Renata da Silva e Grace Campos Ribeiro, que acompanham, então, a coordenadora. O objetivo da visita é expor quais medidas são tomadas no combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, febre amarela, chikungunya e zika vírus, bem como discutir a teoria do doutor em doenças tropicais e saúde internacional, André Luiz Soares da Fonseca, professor de imunologia da UFMS. Solicito ao senhor secretário que informe as normas adotadas e estabelecidas para este espaço. Será concedido o tempo de até 20 minutos à senhora Kalinka Matos Gomes, coordenadora do Programa de Controle e Endemias e sua equipe. O uso deste tempo ocorrerá sem apartes ou réplicas, podendo conceder o tempo aos que lhe acompanham, se assim o desejar.
Pode ser, Os senhores vereadores só se manifestarão ao final das duas explanações, dirigindo perguntas relacionadas ao assunto abordado, externando suas conclusões ou propondo encaminhamento sobre o tema. Gostaria de fazer a proposição aos vereadores, se quisessem, ou 2 minutos por vereador, que tenha interesse, ou então, ou 3 minutos por bancada, um por bancada. Então, aí eu solicito já que, enquanto falam, cada bancada nomeie e passe ao senhor secretário quem irá falar em nome da bancada. Concedo, então, a palavra à senhora Kalinka, que pode convidar também, temos 2 microfones. A senhora Kalinka Matos Gomes, coordenadora do Programa de Controle de Endemias, e sua equipe por até 20 minutos. Então, boa noite a todos os vereadores. Gostaríamos de agradecer o convite, né? E a gente está aqui à disposição para estar tirando as dúvidas de vocês em relação a essas endemias. Tá, vamos lá. Não vai contribuir. Tá. Não, já deu. É baixinha, né? Tá. Então, assim, ó, o programa de endemias hoje no município de Tubarão, nós contamos com 10 técnicos, são 8 agentes de campo, um supervisor e um coordenador, né? E, na verdade, o nosso trabalho ele é mais de rua mesmo, tá? Hoje, o que o programa faz? Nós visitamos as armadilhas de 7 em 7 dias. Então, assim, para poder controlar essa doença no nosso município, tanto que agora em 2016 a gente ainda teve um foco, né? Dezembro do ano passado nós tivemos 4 focos. Então, assim, ó, precisa dos nossos agentes serem bem comprometidos, né? Porque é muito fácil um agente lá fazer visita e jogar uma larva fora, né? Então, a gente precisa do comprometimento desses técnicos, a gente cobra isso, por isso que a gente tem um supervisor de campo para também estar acompanhando esse trabalho deles. Então, hoje possuímos 323 armadilhas no município, que são monitoradas de 7 em 7 dias regularmente. Fora isso, nós também possuímos 61 pontos estratégicos, que seriam borracharias, floriculturas, cemitérios, né? Materiais de construção. Esse mês a gente, então, atualizou toda a nossa rede de armadilha e mês que vem a gente vai começar a implantar novas armadilhas. Para isso a gente solicitou mais 2 técnicos para a secretária municipal de saúde, porque de 323 a gente quer pelo menos 600 armadilhas. Isso porque há alguns bairros no município de Tubarão que, se a gente for olhar no mapa, ainda há um buraco, que a gente costuma dizer, né? Tem locais que ainda estão desprotegidos. Tá? Agora, em 2016, então, a gente já está com 7 casos suspeitos de dengue no município. Desses 5 deram negativos, 2 estão ainda em andamento, não saíram o resultado. Quando o hospital notifica e investiga um caso suspeito de dengue, os nossos agentes eles têm que entrar em campo também o mais rápido possível. Então, eles vão a campo a partir do local de trabalho, né, desse cidadão e também da residência dele. A gente abre um raio de 50 metros para ver se nesses locais não encontram outros possíveis criadouros. Quando a gente encontra um foco, como a gente encontrou agora na Vila Esperança, numa empresa, também, a partir daquele foco, a gente abre um raio de 300 metros e também faz uma varredura em toda aquela região. Se encontrar novo foco, abre mais 300 metros e assim por diante. Tá? Então, é um trabalho que é no sol,
né? Os nossos agentes, eles recebem repelente, recebem protetor solar, porque é um trabalho, assim, difícil, é da rua mesmo, né? A única coisa que quando a gente não vai é chuva, né? Mas aí depois acaba atrasando tudo e aí eles têm que correr atrás do prejuízo, como essa semana a gente já está correndo atrás do prejuízo, porque a gente já teve 2 pesquisas vetorial especial na segunda, 2 na terça e assim vai. Então, assim, bem corrido. Que mais eu poderia colocar? A questão da Zika, então, a gente está com um caso suspeito também no hospital, mas é importado, uma pessoa que viajou, a família toda pegou, e ele veio para a cidade com sintomas, está sendo monitorado, ainda não saiu o resultado. E da chikungunya ainda não temos nenhum caso esse ano, nenhum caso suspeito. Fora as delimitações de foco e as pesquisas vetoriais especiais, né, que a gente tem como uma urgência, a gente também está tendo uma demanda muito grande de denúncias, né, que são as identificações de denúncias. Então, até hoje de manhã, fechou 30 dias hoje de manhã, porque a gente começou a trabalhar no dia 4, nós já estávamos com 71 denúncias. Então, é uma demanda muito alta para um número pequeno de funcionário. Então, às vezes o pessoal cobra assim, eu já denunciei, já faz 2, 3 dias, vocês não vêm. Então, mas assim, por quê? A nossa prioridade é, primeiro, delimitar foco, fazer as pesquisas vetoriais específicas especiais desses pacientes que estão internados como caso suspeito. Depois nós temos armadilhas e pontos estratégicos a fazer, porque se o nosso agente ele não visita essa armadilha de 7 dias, ela acaba se tornando um criadouro, né? E aí então o risco de uma infestação no nosso município acaba se tornando bastante grande, principalmente por ela ser cortada pela BR-101. Porque se vocês forem ver, os nossos focos, eles se dão sempre Morrotes, Vila Esperança, Deon e Revoredo, né, que são isso, nas mediações da BR-101. Quanto ao estudo, então, da questão do Dr. André Luiz da Fonseca, em que ele diz que o certo é a gente colocar, né, implantar potinhos e jogar esses potinhos fora a cada 3 dias, né? Então, assim, será que o nosso povo está educado para isso? Né? Então, essa é muito uma questão de cultura. Se o nosso povo fosse educado, a gente não teria essa demanda grande de denúncias que a gente vem tendo, né? Então, assim, o mosquito, quando ele faz a ovoposição dele, né, a postura dos ovos, ele chega a colocar 100 ovos, podendo chegar a 150 a 200 numa postura. E quando ele coloca esses ovos, ele não coloca num lugar só. Ele é muito inteligente, né? Para a sobrevivência da espécie dele, ele coloca esse ovo em vários locais, tá? Então, se eu começar também a estar ofertando esses criadouros, é um retrocesso a tudo que a gente já viu até hoje, né? Então, assim, o Tubarão segue as notas técnicas, as leis estaduais, que é o que vem dando certo, né? Hoje, se a gente for dar uma olhada aí pelo nosso país, existem vários estados em que há uma grande epidemia já. E o nosso município, e na nossa região se concentra mais região oeste, aqui Balneário Camboriú, né? Itajaí, que é uma região portuária. Então, assim, seria um retrocesso. Agora, dia 5 de janeiro, ainda a presidente Dilma, ela lançou o plano de enfrentamento à dengue, e nesse plano de enfrentamento vão ser trabalhados 3 eixos. Um dos eixos seria acabar com os focos de nascimento das larvas do inseto, ou seja, acabar com a água parada, né?
incentiva a pesquisa e tecnologia e tratamento das pessoas que contraíram as doenças transmitidas pelo mosquito. Então, o Estado ele não é a favor dessa pesquisa que esse médico colocou, porque senão a gente vai retroceder a tudo que foi colocado até hoje, tá? Então, assim, ó, o ovo, a partir do momento, então, que a fêmea do mosquito, ela coloca o ovo dela lá na água, demora em torno de 48 horas, tá? O embrião, né, para formar esse embrião, demora 48 horas. Depois dessas 48 horas, então, ela vira uma larva. Essa larva, ela fica em torno de 3 a 4 dias, e depois ela se transforma em uma pulpa. Dessa pulpa, então, de 2 a 3 dias, ela vira um mosquito adulto. E dentro de 24 horas desse mosquito adulto, então, ele já pode voar e acasalar. E aí começa toda a questão do problema. Por isso, da importância de a gente, né, então, assim, ó, o período, né, o tempo total de ovo até a fase adulta do mosquito leva de 7 a 8 dias. Por isso, da importância dos nossos agentes estarem visitando as armadilhas de 7 em 7 dias. Tá? Outra coisa que esse médico ainda coloca é que, além ele coloca ali que o mosquito, depois que bota o ovo, o mosquito morre, né? É o que ele coloca na pesquisa dele. E não é uma verdade, tá? O mosquito, ele pode sobreviver até de 6 a 8 semanas. E dentro dessas 6 a 8 semanas, ele pode colocar de 400 a 600 ovos, ou seja, ele faz uma postura, dentro de 72 horas ele já está pronto para fazer uma nova postura. Tá? Então, às 72 horas ele botou, 72 horas ele está pronto novamente para fazer uma nova postura. Tá? Então, assim, ó, esse processo ele é bem rápido. E eu não sei se os agentes querem colocar alguma coisa. E aí, assim, ó, mais uma outra coisa, a gente está fazendo um trabalho, assim, bem estreito, junto com a vigilância sanitária do município, porque a gente tem verificado que alguns estabelecimentos, embora a gente vá lá, recebe a denúncia, conversa, esses estabelecimentos, eles não estão se adequando, e aí, assim, gente, ó, já começamos a distribuir os termos de... O nome é termo de responsabilidade de notificação ao cidadão. Nós estamos amparados pela lei estadual 15.243, que a gente encaminha para a sanitária vai começar a autuar. Tá? Então, assim, a gente já está distribuindo esses termos nas casas, no comércio. A gente, dependendo do local, a gente dá de 7 a 10 dias. Não se adequou, vai para o Formo SUS, que é um sistema de informação, e a vigilância vai começar a notificar esses cidadãos. Tá? O que mais que eu poderia colocar? Não sei se o grupo tem alguma coisa. Uhum. Então, tá. Então, assim, hoje a gente conta, então, com 8 motos e um carro, tá, para fazer esse trabalho. Já foi solicitado um novo carro, que está na fase de licitação, como foi colocado o tamanho do porta-mala, aí eles acharam que estava muito tendencioso, e aí uma empresa daquelas recorreu, então a gente está aguardando esse carro, tá? Fora isso, eu fiz o orçamento e entreguei para a secretária essa semana, ela até está em São Paulo, mas já deixei na secretaria. A gente vai mandar confeccionar agora 50 mil folders, porque a gente quer intensificar essas ações de prevenção nas comunidades.
E para isso, depois do Carnaval, a gente vai estar com uma sensibilização com as agentes comunitárias de saúde, e aí vocês vão estar vendo, né, que todas as agentes vão ser capacitadas e elas vão estar trabalhando na comunidade com essa camiseta aqui, justamente para a gente estar mobilizando a população e estar fazendo aí um grande mutirão de limpeza nas casas, né, para acabar então com esses depósitos. A questão dos sintomas, então. Então, assim, sintomas seria a dengue, principalmente, a questão da dor no fundo do olho, que eles costumam dizer, né? Retroorbitário. Então, a característica dela principal é isso, que acaba diferenciando das outras doenças. Fora isso, mialgia, que são as dores musculares, artralgia, dores nas articulações, cefaleia, náusea, podem aparecer manchas vermelhas na pele, tá? Já a chikungunya, a principal característica dela, a dengue dá febre, a chikungunya febre também, e a principal característica da chikungunya são as artrites, são as infecções articulares, nas articulações a ponto de a pessoa perder os próprios movimentos. Tá? Então, essa é a principal característica dela. E já da Zika, muitas pessoas não procuram um serviço, porque assim, a temperatura dela não é elevada, mas a principal característica dela são os exantemas, que são aquelas manchas maculopapular com pus, tá? Na pele. Então, para ter a Zika, tem que ter essas manchas acompanhada de mais 2 sintomas, que pode ser a mialgia, a artralgia, febre, cefaleia, tá? Os mesmos sintomas da dengue. Então, essa é o que diferencia as três. As três são bem parecidas. Só que assim, nós trabalhamos com a questão do diagnóstico diferencial. Quando tu fala em Zika, chikungunya e dengue, existem outras doenças relacionadas parecidas com os sintomas. Por exemplo, uma leptospirose. A leptospirose da dor muscular, da dor nas articulações, dói tudo, a leptospirose. Então, ela se assemelha muito com a dengue. Então, o que está acontecendo? Está dando a entrada no hospital, o médico, então, automaticamente a gente já notifica para dengue e já coleta exame para lepto também. E se a gente for olhar o período de viremia dele, que é o tempo que um dia antes dos sintomas até 6 dias após, a gente vai ver que também se assemelha. E todos os dois se colhe exame a partir do 7º dia. Então, por isso que a gente... a mesma coisa a Zika. A Zika, tu também pode comparar ela a um sarampo, a uma rubéola, a própria dengue. Então, a gente trabalha com a questão do diagnóstico diferencial também. A questão das denúncias, o pessoal costuma perguntar muito como que a gente faz a denúncia. Até ontem eu fui num programa de rádio, e aí fulano ligou, falou que na tal rua, não sei o quê. Então, assim, não adianta dizer, em tal lugar tem isso, em tal lugar tem aquilo. Se não chegar ao nosso conhecimento, não tem como a gente estar investigando. Tá? Então, essa denúncia ela tem que ser formal. Ela pode ser por telefone, ela pode ser, que aí a gente tem um celular específico só para dengue e o telefone. Então, ela pode ser por telefone, a pessoa pode ir lá no programa pessoalmente, pode ir na Central do Cidadão ou na própria ouvidoria da Prefeitura. Tá? Então, existem essas 4 formas de fazer a denúncia, até porque quando se abre uma denúncia, a gente tem um número de protocolo. Com esse número de protocolo, a gente faz todo um acompanhamento, né, uma investigação. Os nossos técnicos, inclusive, eles vão ao local, eles fotografam, tá? E a gente faz um relatório. E depois de estar tudo concluído, é que a gente joga para o sistema de informação para os vigilantes. Antes de passar aos vereadores, queremos agradecer aqui a presença do Roberto Vieira,
da Kátia, do Tenente Flávio, estava aí na galeria, não estou vendo ele, mas deve estar por aí, do Marinho Zamparete e do José Paulo do Nascimento. Sejam bem-vindos sempre à Casa Legislativa. Nós vamos iniciar então, 3 minutos, solicitamos aos vereadores que evitem o ping-pong, mas se houver necessidade, a gente também entende que o assunto é de relevância, mas vamos evitar 3 minutos então, representando a bancada do PMDB, o vereador Evandro Souza de Almeida. Bom, quero cumprimentar o senhor presidente, cumprimento os demais vereadores, a imprensa, o público que está aqui acompanhando a nossa sessão, a todos aqueles funcionários da saúde que estão aqui, explanando sobre o assunto para a gente, em especial minha amiga Kalinka, no qual acreditamos, né, que falo aqui em nome da bancada do PMDB, acreditamos no seu potencial, até porque vem do berço, né, de uma mãe no qual sempre também trabalhou na saúde, sempre foi uma guerreira na defesa da saúde pública, da defesa do SUS, que sempre foi muito defensora disso. E apenas parabenizar pelo trabalho, no qual acompanhamos e estamos percebendo que vocês estão fazendo um excelente trabalho em cima disso, e que Tubarão fique livre, realmente, desse Zika vírus, desse Aedes aegypti, de tudo isso que misturou esse nome, e que cada dia que passa nos assusta um pouco mais. Mas eu quero deixar aqui um questionamento, para que você possa estar até colocando no conhecimento de todos os pais dessa casa, referente o que passou na TV, eu acredito que foi ontem, anteontem, sobre esse caso de que, através da relação sexual, também teve teve a contaminação do Zika vírus. Então, gostaria que você pudesse, mais ou menos, se tem o conhecimento a fundo disso, para que possa passar para a gente nós nos tranquilizarmos ou ficarmos ainda mais apavorados. Obrigado e parabéns. Tá bom, muito obrigada. Então, assim, Evandro, não tem nada comprovado ainda que se pega pela relação sexual, né? Assim como surgiu a teoria desse médico, já tem uma outra que é de uma garrafa PET também, que é como se fosse tu bota um mosquito, um funil, tu bota uma tela e com aquilo ali tu elimina. Então, assim, hoje a única maneira de prevenir contra a doença é eliminando os criadouros. Não existe outra forma de contrair essas doenças sem ser dessa forma. Só para concluir, e alertar realmente muito a população, que depois não adianta querer culpar os órgãos públicos, os políticos, de que a culpa é nossa. A culpa realmente, essa é exatamente da população, nós cidadãos brasileiros. Até porque muitos não dão isso, né? Não estão nem aí para essa água parada e estão deixando aí de qualquer jeito. E um simples fato de uma tampa de margarina que uma criança pega para brincar e jogar para o alto, ela armazena água limpa e ali sim acaba também tendo essa contaminação. E aqueles que vão para a praia, que deixam às vezes a casa um basculante aberto, algo desse sentido, se o vaso também estiver com a tampa aberta, ou uma pia com um pouquinho de água que for, ali sim é um criador. Então é sempre muito importante nós alertarmos a todos. E a população está ciente que a culpa disso que vem acontecer é realmente nossa, se nós mesmos não nos policiarmos para que isso não venha acontecer. Obrigado. Obrigada. Então, assim como o Evandro colocou, uma simples tampinha de garrafa PET já é o suficiente para o ovo fazer a festa. Representando a bancada do Partido dos Trabalhadores, o vereador Clodoaldo de Medeiros. Boa noite, senhor presidente, mesa diretora, pares dessa casa, comunidade que se faz presente. Kalinka, obrigado pela presença. Da mesma forma, quero parabenizar aí ao vereador Edson, por tanto fazer esse requerimento, trazer essa casa, esse tema tão importante, e o trabalho chefiado por ti. E, Evandro, acabei de saber da questão, que é filha da Lúcia, é isso? Admiração pela sua mãe, eu não sabia. É um prazer ter tido conhecer ela, e da mesma forma a vossa pessoa. E dizer assim do quanto é importante essa questão de que o órgão público está presente nesses atos. Mas o órgão público também ele não vai estar presente em cada residência
desse município. Temos visto isso Brasil afora, aonde, vereador Evandro, a notícia que, mas é uma vergonha o poder público, isso é uma vergonha, vão para a rádio, não sei. Eu acho que todos nós temos que ter essa consciência. Quero começar essa minha fala, porque tem município que hoje está fazendo um embate tão grande, até leis têm criadas, com selo de verde, amarelo e tal, nas residências, estou até estudando essa possibilidade também, porque não implantar aqui, estamos vendo com assessoria, mas quero dizer com incentivo, com essa questão de que isso é um absurdo, às vezes o poder público tem que incentivar aquilo que é de obrigação de todos nós cidadãos, de ter limpos os nossos terrenos. Então, fica aí essa consideração, esse parabéns por toda a tua equipe, dá para ver que tu és comprometida, já tendo essa linha da saúde aí no teu sangue, na questão de acompanhar e hoje está servindo a esse município, é de muita satisfação tê-la como servidora pública, tanto a sua equipe também, e fica aqui, né, esses cumprimentos da bancada do Partido Trabalhadores, em nome do Paulão, em nome do Pedro, nosso suplente, do próprio Matuza, na minha pessoa, e fica o questionamento. Às vezes as pessoas, até para nós vereadores, isso é uma vergonha, passou a máquina aqui, agora choveu, ficou aquela poça, aquele valo aberto, isso é uma vergonha, porque o mosquito vai se criar ali. Então, eu sei que não, mas gostaria, né, que tu fizesse alguma consideração a respeito disso, de valas abertas, poças de água de chuva de 2, 3 dias, né, que às vezes é difícil estar tampando, coisa parecida, no primeiro momento, então fica aqui, né, eu gostaria de ouvir essa consideração, e mais uma vez, reiterar aí os parabéns a toda a sua equipe, ao governo municipal, à secretária Tanara também, que é preocupada com essa situação e que possamos melhorar o efetivo e a licitação do carro aí, brincadeira, mas uma pessoa entrar com recurso, porque poderia ser tendencioso e deixando de estar servindo aí a população. É um absurdo para vocês verem como é que é. Senhor presidente, só para ela contribuir com a resposta. Então, assim como a minha mãe, né, eu também sou uma defensora do SUS, né, acredito que ele é o melhor plano de saúde, é o único plano de saúde completo, né, que oferece. Eu sou psicóloga, sou sanitarista e epidemiologista também. Então, estudo bastante essa questão de doenças. Só para colocar, assim, a gente vive num período bastante chuvoso, né? E a gente recebe diversas denúncias de pessoas, tem um valo do lado da minha casa, tem uma poça que às vezes alguém vizinho abriu e tem água. Então, só para colocar assim, que o mosquito ele só gosta de água limpa e parada. Então, assim, água por exemplo, de vala, a gente tem os próprios predadores, né? Os peixinhos, tem sapo, enfim. Então, tudo isso são predadores. Então, não há risco nesses locais sujos, nessas águas sujas, de um mosquito, então, se procriar. Importante, obrigado mais uma vez. Fica minhas considerações e parabéns à equipe. Continue o trabalho e que dê tudo certo. Um abraço. Obrigada. Representante do PPS, o vereador Heraldo Pereira. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, comunidade aqui presente. Também quero cumprimentar o jornalista, o radialista, estudante vereador do PPS, Paulo Garcia, que estava presente, está ali ainda, né? Então quero, desde já, vereador Clodoaldo, eu vou citar o seu nome, porque nós estamos diante de uma epidemia, diante de um problema, que esse problema, o mosquito da dengue, eu estou ouvindo aí aproximadamente através do Ministério da Saúde, e eu não me recordo quantos anos, se é 10, se é 5, se é 15 anos. Eu me pergunto o que esse mosquito vai transmitir daqui para frente, além do que já transmitiu. Mas o que me deixa preocupado, vereador Clodoaldo, é quando nós vemos um agente político que tem o poder na mão, que tem o recurso na mão, e que vai para uma imprensa, para uma emissora de televisão dizer que nós estamos perdendo a força para o mosquito. Eu me fico preocupado pessoalmente, porque quem tem o dinheiro, quem tem o recurso diz que está perdendo a força, onde é que nós vamos chegar então? E nós, aqui, no nosso município de Tubarão, com 100 mil habitantes, onde é que nós vamos chegar? Olha,
Tudo bem, nós estamos aqui, eu parabenizo o vereador Edson, vou convidar a equipe né? Tá aqui o nome dela é a Kalinka, é isso o nome, né? Então, e me deixa preocupado, me deixa também um estado de revolta neste momento. Porque esse mosquito, já há 10 a 15 anos, era para ter eliminado esse bicho. Porque esse bicho também, já, através do meio de comunicação que nós vimos, já foi criado em laboratório para soltar ele entre os outros. Onde é que nós vamos parar? Nós estamos no século XXI, nós vamos ficar a vida toda, esse mosquito, né, nem um leão, né, nem um monstro, nós não estamos numa selva. O que é isso? Não, eu já estou chegando num estado de revolta, porque não dá para aguentar mais. Nós passamos a mão na cabeça dessa gente e tudo bonzinho, tá bom? Ah, meu Deus do céu, eu fico até triste, fico revoltado. Você falou que tem são 8 motos e um carro, né? Isso. O que é que precisaria para eliminar esse bicho na nossa cidade? Então assim, ó, nós temos 10 profissionais, né? E só o setor público ele não dá conta de atender toda essa demanda. Como eu coloquei, se um mosquito, no período de vida dele, ele chega a colocar de 400 a 600 ovos, olha quantos mosquitos, né? Que por cada um, né? Sendo que de 7 a 8 dias ele já está na fase adulta, então ele se multiplica muito rapidamente, né? Então, assim, ó, para a gente conseguir eliminar, somente com educação em saúde. Cada pessoa, cada cidadão, ele tem que fazer a sua parte, né? Às vezes, na casa da gente mesmo, né? Será que lá o pratinho do meu cachorro está sendo lavado pelo menos uma vez por semana? Eu estou trocando essa água, né? Que ali não deixa de ser um criadouro. É um Há quantos anos está o mosquito da dengue no país? Quantos anos? Me clarear Há 10 anos já se faz esse trabalho de prevenção. Há 10 anos. Há 10 anos. Então, o mosquito já transmitiu três tipos já vamos dizer, de doenças. Tem uma possibilidade de transmitir mais alguma coisa ainda, além dessas 3? Aí assim, ó, uma das propostas do governo federal, um dos eixos é estar investindo em pesquisa e tecnologia. Não vou dizer que outras doenças não venham a aparecer, mas assim, por exemplo, a febre amarela também ela é ocasionada por esse mosquito, né? Então, assim, podem surgir sim, até porque assim, ó, acaba sofrendo, é igual o vírus HIV, né? Acaba sofrendo mutações. E aí, por isso que se diz que a vacina ainda está longe, né? Eles estimam em 3 anos, mais ou menos. Mas é igual do HIV, que a gente já está desde 81 com a epidemia e até hoje não existe uma vacina. Assim, eu estou chegando à conclusão, assim, para clarear minha mente, está chegando o momento da nossa cidade, um carro, pulverizar, porque nós temos que ter um veículo com uma bomba já para nós eliminar esse bicho, porque nós vamos chegar a uma conclusão, vai chegar a um ponto que nós não vamos aguentar mais, né? Nós vamos suportar mais. Não é que estou aqui do jeito que eu estou falando, que é contra vocês. Não é isso. Entendeu? Mas é essa a questão. A gente ouve através do meio de comunicação, e né, é aquilo que eu citei no início. Quando você vê aquela pessoa que tem um recurso na mão, não encontra uma solução, nós estamos perdendo a guerra para o mosquito, aí o que nós vamos fazer? Claro que eu vou manter meu cercado, eu vou manter meu quintal limpo, sem sombra de dúvida, e que a população precisa fazer isso. Precisa ter essa consciência também. Mas também que os nossos governantes tenham essa consciência que precisa ter recurso para isso. Né? Precisa liberar recursos. Nós temos 8 motos e um carro, temos agente de saúde, nós temos o exército na cidade. Na segunda-feira eu encaminhei uma indicação para... Vereador, só um minuto a mais. Então vamos mobilizar o Exército, Polícia Militar, agente de saúde, para nós eliminar. E que o município de Amurel, em volta de Tubarão, também faça isso. Para que nós eliminar essa epidemia de uma vez, né? Para que nós pudamos viver. Em 2010 foi aquela gripe, né?
que até as igrejas fecharam, na vereador João, fecharam porque não podia ter missa, não podia ter culto, não podia nada. 2009, né? 2009. Agora nós temos, daqui a pouco vamos chegar um tempo que nós não podemos ir em mais lugar nenhum, não tem a aglomeração de pessoas, não vai poder ter por causa do mosquito, porque vai transmitir isso, transmitir aquilo. Então eu quero parabenizar vocês pelo serviço, fico triste de a equipe não ter o pessoal suficiente para manter o trabalho, mas vamos pedir para que o vereador de base, o vereador Pedro, o vereador Clodoaldo, leve sentimento para o prefeito, que precisa dar atenção, né, para a equipe de epidemia. Então, parabenizar vocês pelo serviço, né, e que vocês continuem olhando com carinho pela população. Só colocar assim que hoje, pelo número de armadilhas que a gente tem em IPS, o número de técnico é o suficiente. O problema é que o que a gente está vivenciando agora é um número muito grande de denúncias. Mas implantando essas 600 armadilhas, aí sim a gente vai precisar de mais 2 agentes, que a gente já já conversou com a secretária, e semana que vem agora tem uma reunião de secretários, ela já vai estar levando essa situação para conversar com eles. E só colocar a questão do fumacê, que é feito nas grandes cidades, Rio, São Paulo, né? Então, o fumacê, para cada 100 mosquitos, um só morre. Tá? Só isso é estudo, é verídico. Porque tem que atingir a asa. E aí é que tá. Só que aí, junto com o mosquito que tu mata, tu também tá matando os predadores dele. Além do mosquito, outros animais, tipo lagartixa, outros predadores dele. Então, por isso que não se consegue se conter. Só relatando, né, vereador Geraldo, que nós não temos uma epidemia em Tubarão. Não há uma epidemia, só para gente. Há aí algumas questões mais fortes, né, epidemia não. Só para questão de esclarecimento, né? Representando a bancada do PSDB, o vereador Lucas de Souza Esmeraldino. Vereador, se o senhor puder ocupar a tribuna aqui, é rápido? Eu preferia que fosse aqui para ficar como regra. Aqui também, por gentileza. Boa noite a todos, boa noite, presidente, vereadores, pessoal que nos acompanha, imprensa. Kalinka, já tirou bastante minha dúvida aqui de algumas coisas que eu tinha, mas primeiramente a educação, né? Então, se não tiver educação e não começar lá pela escola, enfim, por casa, nós não vamos conseguir acabar com o foco nunca. Então, a minha pergunta, tu quase respondeu ela ali, eu vou só fazê-la agora inteira, mas é da cadeia alimentar. E tu respondeu um pouquinho já, mas consegui falar aí um pouquinho da cadeia alimentar e com certeza a gente matando a lagartixa, matando aranha, a gente vai lá com o Rodox, enfim, com o sapato, com a sandália e com o que tiver perto, a verdade, sapo e enfim. Eu acho que a gente está interferindo na cadeia alimentar e aí é isso que está causando também esse transtorno. Então, por isso que o estado de Santa Catarina ainda o pessoal não usa a questão do fumacê, justamente por isso. Por causa da cadeia alimentar, como de cada 400 mata um, não tem o porquê estar usando essa técnica, né? E assim, o mosquito, ele pode morder não, né? Picar várias pessoas ao mesmo dia, tá? Então, assim, para haver a maturação do ovo no organismo dele, né? Quanto mais sangue ele ingerir, mais matura o ovo ali mais rápido, mais ovo nasce também, tá? Então ele faz essa digestão e aí então mais ovo nasce, podendo, então, é uma média de 100, mas pode nascer até de 150 a 200, dependendo dessa alimentação. Obrigado pelo esclarecimento, parabéns pelo trabalho, e o que precisar da Casa Legislativa, acho que todos os vereadores estão aqui para uma campanha, que a gente puder ser útil, enquanto vereadores e representantes da população, usem aqui a estrutura, o presidente é acessível, e tá louco para trabalhar aí. Tá bom, então.
Representando a bancada do Partido Progressista, vereador Júlio César Ângelo Rodrigues, como falava o nosso presidente, sempre presidente Jair Cascais, por esquina. Muito obrigado, presidente. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, a comunidade faz presente, a Kalinka, que representa e com a sua equipe. Kalinka, eu acho que a bancada do Partido Progressista, a gente já foi bastante contemplado com as suas explanações e, ali a respeito da água limpa, que a gente recebe vários telefonemas de terrenos baldios, e agora tu explanou que eles querem água limpa, né? Então, esse esgoto também, né, que eu acho que o esgoto também, mas ali na tua explanação tu falou que realmente nas poças d'água, né, que eu acho que eles vêm bem para isso, né, e na água limpa que tu citou ali, eu acho que, eu não entendi muito ali a água limpa quando tu citou. Água da chuva, água de piscina, às vezes que não é tratada, ou às vezes eu tenho lá uma torneira, deixei aberta, houve um acúmulo de água parada, então assim, tendo água limpa, até qualquer tipo, um copo plástico que eu tomei uma água e joguei, uma garrafa PET ou de água que eu jogo, deixo de boca para cima, ou até garrafa de cerveja, né? O ideal é virar tudo, porque senão se tu deixar água dentro também é um depósito, né? E na questão das identificações de denúncia, a gente tem recebido bastante, assim, mas automaticamente a gente acaba descartando, porque aí não compete a gente, assim, esse trabalho de... Quando temos assim, casas que às vezes estão fechadas, a gente recebe a denúncia que é uma piscina que está lá aberta, né, sem proteção, sem nenhuma manutenção. Então a gente vai, o imóvel está fechado. E aí o que a gente está fazendo? Então a gente vai na central do cidadão, localiza lá, veja com os técnicos quem é o responsável do imóvel e vai nesse cidadão. Tá? Tem casos aí, por exemplo, que o banco tomou a responsabilidade do banco, a gente está indo, entregando o termo e dando prazo também para os gerentes de banco. Que bom a gente saber, porque eu fiz essa pergunta porque eu não entendi e, de repente, muitas pessoas que estão vendo também, porque vocês vêm aqui para explanar não só para nós, vereadores. Então, muito obrigado. Eu também iria perguntar dos sintomas, mas tu explanou bem os sintomas que pode acontecer. E quero também parabenizar toda a sua equipe, que a gente vê o pessoal trabalhando bastante. Então, muito obrigado e, se precisando, como disse o vereador Lucas Moradino, a gente estará sempre à disposição de vocês. Nós agradecemos. Muito obrigado. O vereador Vano Rosa solicitou que nós pudéssemos liberá-lo para um espaço. Ponham a apreciação do plenário, todos concordam? Ok, então, com a palavra o vereador Vano Rosa. Senhores vereadores, comunidade presente, primeiramente dizer a você, vendo você, saudade da sua mãe, tá? Muito carinho a gente tinha por ela. Isso é uma preocupação, isso já alguém me falou para fazer um dia um requerimento, eu gostaria que a bancada do PT levasse essa preocupação ao prefeito, à secretaria, essas hastes que esboçam para a placa de nome de rua, é um cano. E esse cano, no dia atrás havia uma reportagem no jornal aí, no nacional aí, que eles furaram porque enche de água. Então a preocupação é que esses tivesse uma tampa para que não acumulasse água. Eu gostaria que vocês levassem a preocupação, porque vi agora num programa de TV que eles furaram embaixo e está cheio de água. E tinha também larva. E nós temos quantas placas em Tubarão, fazer isso aí para fazer uma tampa para que não enchesse de água. Vocês veem Tubarão quantas placas de rua que tem, e aquele cano está cheio de água.
eu gostaria que você levasse essa preocupação também a secretária. Quando a gente realiza as nossas visitas, a gente não vai só com foco na armadilha. Por exemplo, a gente já tem que ter um olhar de olhar tudo ao redor, assim, né? E às vezes a pessoa está lá construindo um prédio, por exemplo, e aí está lá aquele buraco onde eles fazem as sapatas, por exemplo, ali acumula água, então a gente também vai e pede para que seja fechado. Às vezes a pessoa começa a fazer um muro e deixa o buraco lá também, né, porque depois eu botar a grade, então a gente não, ou envolve um plástico ou coloca areia dentro. Então a gente também trabalha com essa questão da orientação, a gente já tem que ter esse olhar também, né. Às vezes a gente entra, a empresa está lá, a gente vê copo plástico, vê sujeira, então quem é o responsável? Chama o responsável da empresa e a gente faz isso mesmo, chama o responsável e diz assim, vamos dar uma voltinha pela empresa comigo? E aí ele vai, tá vendo isso aqui, tá vendo isso são tudo depósitos, tem como fazer a limpeza, colaborar com a gente? E aí tranquilo, eles dizem, não, já vou chamar o responsável pela limpeza aqui né? E já vou mandar fazer uma limpeza geral. Esse dia a gente eu fui numa empresa e cheguei lá, né? Convidei a pessoa responsável para andar comigo e aí ele disse, agora não dá, a gente vai ter, eles estavam trabalhando, eu não posso dizer qual era a empresa, mas ele disse assim, a gente está com o serviço todo atrasado, tem carregamento para São Paulo. Aí eu disse, o que é prioridade? Se estourar um foco hoje na sua empresa, como é que vai ser? Aí ele pegou e foi no depósito e disse, para São Paulo e vamos fazer um mutirão de limpeza no terreno primeiro. Depois a gente carrega o caminhão à tarde. Né? Então, muitas vezes tem que fazer isso. Eu queria agradecer a você, presidente do Espaço, os vereadores, e agradecer a você e a equipe que aqui se encontra e parabenizá-lo. Muito obrigado. Obrigada também. Representando o PSD, o vereador Carlos Zamparete Campos. Desculpa. Boa noite, presidente, mesa diretora, vereadores, imprensa, funcionários da casa, público presente e toda a equipe da senhora Kalinka. Essa situação deixa muita gente tensa, né? Não só o vereador, né, que a gente fica tenso, o Heraldo veio aqui e manifestou seu pensamento, mas tem um grupo de pessoas que a gente sente nas conversas que são mais tensas, são as gestantes. As gestantes, elas estão mais tensas, a gente sente, as reportagens na TV também enfocam muito a gestante, e como foi falado por algum vereador anterior, tudo que está na TV a gente não sabe se é verdadeiro ou não. Por isso que a gente parabeniza o presidente Edson Firmino pelo convite de vocês estarem aqui explanando para a gente, porque a gente fica mais tranquilo e com mais responsabilidade. E nesse grupo da gestante, elas têm como se prevenir aqueles repelentes especiais que são triplo mais caro, funcionam, não funcionam, para a gente poder, quando falar com uma gestante, poder explicar. Eu falo isso que eu estou com uma gestante de 1 mês lá em casa, então cada reportagem que sai na TV, ela fica tensa. Então, gostaria de levar essa informação para ela e para quem vem conversar com a gente. Então, assim, a orientação com as gestantes que a gente dá é que elas não viajem para essas áreas de risco, né, essas áreas endêmicas, tá? Porque ela pode sim contrair a doença, como eu coloquei, que a principal característica são os exantemas, né? Por isso que, conforme o perfil epidemiológico, a gente sempre pergunta, viajou nos últimos 14 dias para alguma área endêmica? Isso para as 3 doenças. Viajou, já é um critério epidemiológico, né? Apresentou a mancha, a gente já segue toda a questão do protocolo. Para a gestante, então, nosso município, ele não tem essa infestação do mosquito, né? Mas para os municípios que têm a infestação, então, o que é orientado é que a gestante use roupa de manga comprida, blusa e calça, de preferência de cor clara,
porque o mosquito gosta, né, de tecido mais escuro. E nos locais que fiquem mais expostos, tipo mão, pés, né, que coloque repelente. Tá? Outra coisa, a orientação que a gente dá também, por exemplo, se a pessoa ela teve zika, que ela espere pelo menos de 6 a 8 meses para engravidar, para não ter o risco da microcefalia. Visita. Não, a zika é a doença que causa a microcefalia no bebê, né, no feto. Então, se a mulher, por exemplo, ela teve zika, e que ela espere, então, para engravidar dali a 6 a 8 meses, tá? Que é um período mais confiável. E antes, ela pode pegar... Se a mulher estiver grávida, se ela for por uma área endêmica e ela contrair a zika, ela vai ser monitorada, tá, com o próprio médico dela, e aí ela é um controle assim, mais rigoroso, principalmente a questão de ultrassonografia, para ver a questão do perímetro cefálico da criança, que ver a questão do crescimento, né, do crânio, para ver se porque tem conforme a semana de gestação, tem um tamanho específico, né, que tem que crescer. Então, para ver se está acompanhando certinho. Algum lugar do estado hoje não se está com foco maior na epidemia? Hoje, no estado de Santa Catarina, eu até trouxe aqui para vocês, em 2016, isso com um dado agora até fevereiro, 973 focos. Tá? E desses focos, 647 foram pegos em armadilhas, por isso da importância de a gente continuar com esse trabalho de armadilha. 123 lixo e 70 em depósitos móveis, que são aqueles criadouros de animal, vaso, enfim. Os municípios com maior foco hoje é Balneário Camboriú, com 121 focos, depois Xanxerê, 112 focos, e São Miguel do Oeste, com 76. Okay. Para terminar, sobre formalizar a denúncia, aquela que até eu te mostrei a foto ali antes da sessão, ela já está formalizada, a denúncia em cima de um banco nosso aqui do centro? Inclusive veio uma pergunta hoje, vai sair no jornal de amanhã já a respeito dessa denúncia também. Né? A gente tem recebido muito de prédios, as marquises das lojas ali que acaba acumulando água. Né? Então, isso, as calhas, então... A gente tem recebido bastante denúncia. Essa que colocou para nós, ali de Santander, a gente já recebeu, vai ser investigada também. Obrigado e parabéns pelo trabalho. Obrigada. Com a palavra, o vereador proponente, presidente da Casa, Edson José Firmino. Gostaríamos de agradecer a presença da Calink e de toda a sua equipe. Eu vou fazer alguns questionamentos. Depois uma proposição à casa. Eu gostaria que você falasse, esclarecesse a população, aproveitando os internautas, a imprensa, os formadores de opinião que aqui estão, como é que fica a questão das bromélias? Porque hoje tem muito disso em Tubarão, e nós precisamos entender como é que fica essa questão das bromélias. E eu gostaria de reforçar o questionamento que tenho. Por exemplo, eu tenho 3 cães na minha casa e eu deixo um pote de água para eles por dia. Às vezes eu só completo a água, eu não substituo a água. E isso pode ser de risco, mesmo porque eles estão bebendo. Mesmo assim, pode formar ali, eu teria que trocar obrigatoriamente, ou eles bebendo a água, não haverá tanto esse risco da formação. Na verdade, assim, o ovo ele fica na borda, né? Então não adianta eu só trocar a água e eu tenho que escovar mesmo, lavar, tá? Então só o ovo, por exemplo, às vezes ele coloca
a fêmea da mosquita, ela coloca o ovo bem na pontinha. E às vezes eu estou num período de seca, tá? Mas esse ovo fica ali. Ele pode, mesmo num período de seca, sobreviver até 450 dias. Tá? Mais de um ano. Então, a partir do momento em que ele receber ali uma aguinha, ele eclode. Tá? Então, por isso a importância da escovação, porque às vezes naquele bebedouro ali do animal, o óvulo pode estar na pontinha, e ele pode estar ali, ele pode sobreviver até 450 dias. A partir do Então, momento não que somente a troca da água, mas a escovação do próprio... Tem que escovar. Isso é interessante. Eu ouvi numa entrevista, uma mãe que por causa da microcefalia, ela passou toda a gravidez, ganhou o bebê tinha microcefalia, ela tinha a doença, mas em nenhum momento houve o sintoma. Isso é possível de fato ou eu entendi errado na entrevista? É possível, é aquilo que eu coloquei, né? Que a zika, muitas vezes, a pessoa acaba despercebendo porque... Ela tem semelhança de sintomas? Isso, e a pessoa acaba achando que é um resfriado que deu mais forte. Porque a zika, ela não dá febre. A temperatura dela máxima que ela chega é a 38, é um estado febril. Tá? E aí a pessoa, ai, que dor no corpo, ai, que dor de cabeça, acaba achando muitas vezes que é um resfriado, às vezes até surgem manchas na pele, mas essas manchas elas também somem. E quantas vezes as pessoas podem dizer, foi alguma coisa que me deu, foi algum processo alérgico, né? Muito obrigado. E a questão das bromélias, as bromélias, ela é um depósito natural, né? Então, o ideal é que tu pegue a água em jato e lave ali também semanalmente, né, para que haja troca daquela água ali nela também. Ótimo. Só para concluir, 2 itens. O primeiro item correu em redes sociais a questão de pneus que tinham aqui até acumulados no Revoredo, e eu não sei se foram tomadas medidas, se foi verificado. A pessoa até reclamava que fazia denúncias. Como é que está se fazendo o controle, somente nesses depósitos em que envolve, assim, pneus ou similares que podem acumular água, inclusive da chuva? Vocês têm trabalhado nesses setores? Foi trabalhado nesse segmento, nesse setor? Nos locais onde há pneu, por exemplo, nas borracharias, agora em janeiro, todos os estabelecimentos eles foram notificados pela vigilância sanitária. A gente fez um trabalho junto no Fórum SUS e todos os estabelecimentos foram notificados e eles tinham 15 dias Eles tinham 15 dias para regularizar a situação. Então, o que acontecia? Eles pegavam aquela carta que recebiam da sanitária, iam até a sanitária, lá na sanitária eles eram encaminhados para a dengue, lá a gente abria um protocolo, nossos agentes faziam a vistoria, se o local, né, se adequou, estava tudo certinho, a gente dá uma carta de liberação para a sanitária para não autuar o estabelecimento. O que acontece é que muitas denúncias de pneu a céu aberto, muitas vezes não chegam no nosso serviço, fica aquele papo corriqueiro e não chega, mas toda situação que chega, a gente teve ainda agora, semana passada, um caso que a gente foi ali, já tinha conversado 2 vezes, não resolveu, levei o termo e disse 10 dias ou vai receber a multa. E no outro dia, as meninas passaram e disseram assim, Kalinka, está um brinco, está tudo limpinho. Então, quando se fala em mexer no bolso, aí a coisa muda. Excelente. Eu termino fazendo um questionamento e a proposição na sequência. Existe a proposta ou a aquisição, ou já encaminhamento para aquisição de um drone para fazer verificação em ambientes fechados? Um drone, aquele equipamento que é importantíssimo, que você pode, não tem? Não. Eu gostaria daí de encerrar fazendo uma proposição aos pares da casa, se houver concordância, que nós pudéssemos fazer um ofício
encaminhado à Secretaria de Saúde ofício, porque nós já deliberamos e aí até encaminhamos, inclusive, não precisa nem ser, podemos fazer em 2 vias, uma cópia para a equipe e outra cópia também colocar na mão dos representantes do governo municipal, solicitando aquilo que foi aqui elencado nesta noite, como efetivamente a contratação dos 2 técnicos, como a 600 armadilhas, a viabilização de 600 armadilhas. Como é que vocês estão quanto a equipamentos, bolsas e tudo? Está precisando melhorar essa estrutura? Como é que vocês estão? Assim, ó, a bolsa já foi feita também, a licitação, falta a empresa só entregar, já foi escolhido o material, tudo. Protetor solar nosso vence agora em março, mas também já foi solicitado nova compra. Na verdade, assim, Edson, eu estou acelerando esse processo. Como a gente recebeu recurso do Ministério da Saúde, isso eu acompanho tudo, o dinheiro que vem através do fundo, né? Então, assim, como a gente recebeu um dinheiro específico para dengue, tanto do Ministério quanto da Secretaria de Estado da Saúde, o da Secretaria a gente já tem que prestar conta agora em abril. Então, o que eu fiz? Assim, ó, eu mesmo estou indo em empresas, fazendo os orçamentos e encaminhando para a Secretaria para que seja feita compra direta. Okay. Tá? Porque abaixo de 8 mil compra direta, então, em vez de esperar pelo setor de compras, eu mesmo estou indo nos locais, assim, não tenho nenhum envolvimento com nenhuma empresa, nada, simplesmente vou, faço, entrego na secretaria. Então, assim, vocês falaram de camisetas, uniforme, então, eu proponho que a gente faça a indicação desses itens elencados. Eu tomei liberdade até de ir anotando e pedir assessoria que, se os vereadores concordarem, que fosse assinado por todos os vereadores, aqueles itens que foram sendo elencados durante o debate, a gente possa assinar todos os vereadores, e em forma de ofício, não de requerimento, de ofício, para indicar e fortalecer e solicitar a efetivação da aquisição desses componentes que são fundamentais, a aquisição de um carro. Me parece que tudo está encaminhado, mas a casa participa fortalecendo aqui a solicitação e encaminhamento. As camisetas que a gente vai dar para os agentes comunitários agora na capacitação depois do carnaval, né, para a gente intensificar as ações de prevenção. A gente já está com ela no programa, são 260 camisetas a serem distribuídas. Hoje a gente tem 250 agentes. E uma proposição que eu faço também, o Edson, que a Cláudia, coordenadora da regional, ela já apresentou nessa casa, mas que não foi levada adiante, e que isso contempla, na questão da dengue, a questão da gratificação do supervisor e do coordenador da dengue, que o próprio recurso que o Ministério da Saúde, da Secretaria de Estado disponibiliza, pode ser utilizado para pagamento de supervisor e... Então, solicito as gratificações previstas em lei para supervisor e coordenador que se acrescente no ofício. Não custa, essa casa é solidária ao servidor. Então, quero aqui já, como presidente da casa, agradecer a presença de vocês. Suspendo a sessão por 2 minutos para que pudéssemos fazer fotos. Peço que vocês possam aguardar até o final da sessão, se possível, para que a gente possa fazer aí alguma... então abro antes disso as considerações finais. Também, se um dos outros membros quiserem falar, fiquem à vontade. Não, assim, o Edson, as considerações, eu acho que a gente colocou tudo que tinha que colocar, né? Se depois ficou alguma coisa em dúvida, a gente se coloca à disposição lá no programa, ou se quiser chamar a gente, outra oportunidade, a gente vem. Agora a gente está com uma equipe muito boa, comprometida, né? Então, assim, o trabalho vem sendo feito com qualidade, realmente, tá? Então, o que vai precisar é futuramente mesmo, a gente está precisando de mais técnicos para trabalhar, mas a princípio a gente até está dando conta, embora as identificações de denúncias estão assim, hoje nós estamos com 71 denúncias,
51 já estão no sistema, já foram todas concluídas, mas tem 20 lá ainda paradinha, aguardando, porque a nossa prioridade, então, é a armadilha. E semana que vem, carnaval, nós temos só 3 dias para fazer a armadilha, PE, então, trabalho de uma semana, nós vamos ter que dar duro para trabalhar os 3 dias. Ok. Então, muito obrigado. Farei a leitura do requerimento. Deve-se fazer em forma, ficaria melhor em forma de requerimento. Aí vamos deliberar em plenário e farei a leitura do requerimento de forma rápida. Requerimento número 25, assinado, feito, elaborado por todos os vereadores da casa, solicitando, já vou direto às medidas: distribuição de materiais informativos, disponibilização de 2 carros, já tem um, então 2 carros, aquisição de equipamentos, coletores e bolsas, contratação de mais 2 agentes, instalação de 600 armadilhas, 600 armadilhas não é, não tem, não não mas é disponibilização de 2, aí tem um, então disponibilizar 2. Ele já tem um, não, mas eu não posso disponibilizar um porque já tem um. Eu posso disponibilizar 2, de mais um carro. Tudo bem, para ficar bem objetivo, né? Tudo bem, acato a sugestão. Aquisição de roupas adequadas, aquisição de um drone para auxiliar no monitoramento. Alguém mais teria alguma sugestão? Aí tem, está sendo preenchido, gratificação para coordenador e supervisor que foi indicado. Então eu coloco... Fala no microfone, por favor, daí, senão... Se pudesse também, para a secretaria, liberar o ponto dos agentes. Porque, assim, quando a gente está em foco, tipo dia de chuva, coisa assim, às vezes chega 11h30, são obrigados a correr, vir para o serviço para bater o ponto ao meio-dia, e depois ficar ali esperando até 1h para depois bater de novo. Então, assim, abrindo ponto, não precisa a gente estar numa comunidade e voltar para o serviço, a gente toca direto para a conclusão do trabalho. Então, vamos colocar assim, abrir ponto para questões justificadas. Intervalo do meio-dia ali, né? Essa já é a reivindicação também das agentes de saúde. E aí foi a escolha da secretária de saúde ao excluir um software que tinha ali eficiente e colocou um software que não funciona. Então, mas vamos fazer uma reivindicação das agentes para que tenha qualidade melhor no serviço, porque para nós, os políticos, o fundamental é a prevenção. Então, mais algum a deliberar? Não? Então, suspendemos a sessão por 2 minutos e eu vou pedir que o vice-presidente possa fazer ali, nós vamos fazer a entrega, eu penso, de um certificado. Aí preciso que, antes de suspender, possamos certificar os agentes. Convido o vereador Edson José Firmino para fazer a entrega de um certificado de participação nesta sessão a senhora Kalinka Matos Gomes, coordenadora do programa de controle, e Edenias representa toda a sua equipe. E suspende a sessão por 2 minutos para os cumprimentos e registros fotográficos.
O Mato sabe depois que é que essa apresentação. Está me cansando, tá louco. Tanta besteirada, nada acontece. Abaixa aqui. Daqui a pouco vai vir um Zico. Daqui a pouco vai vir um Zico. Eu coloco em deliberação o requerimento número 25, que nós não colocamos em votação ainda. Os que forem favoráveis ao requerimento número 25 permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado o requerimento número 25 por unanimidade. Por unanimidade dos presentes, vereadores presentes. Chegou o momento, então, do grande expediente. Antes disso, vou solicitar à assessoria da casa que entregue a cada vereador aqui uma matéria. Pessoal, vou solicitar, por gentileza, que não haja disputa de voz, né? Nós vamos solicitar que passe a cada vereador uma reportagem do nosso médico infectologista Rogério Sobrosa de Mello, que houve aí também uma polêmica, dizendo que havia meningite aqui e tal, e que isso podia ser transmitido pela água. Então, como nós somos formadores de opinião, não há transmissão pela água, segundo o infectologista, mas nós vamos passar a cada vereador aqui a reportagem, para que a gente possa também multiplicar essa informação com a população, já que somos formadores de opinião. Vou pedir que seja destinado a cada vereador uma cópia do ofício ou da reportagem. Estamos iniciando o grande expediente dessa sessão, cuja inscrição ocorreu até às 15 horas desta quinta-feira. Informo, senhores vereadores, que o uso da palavra será definido por sorteio. No ato do sorteio será questionado se o vereador utiliza ou abdica do grande expediente, se assim o desejar. Foram inscritos os vereadores e vamos sorteando. Aí o vereador diz se abdica ou não. Vereador Milton de Campos. Já começou bem, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, todos que nos acompanham, a imprensa, os que nos acompanham através da internet. Primeiro, a satisfação de estar retornando a essa casa, eu estava sentindo bastante falta. E como hoje não tivemos apresentação de trabalhos em função da visita que recebemos, vou falar de alguns assuntos que eu estaria fazendo através de requerimento. Um deles é com referência à preocupação ao início das aulas. Estamos aí nos aproximando do início das aulas. Sei que parece que há problemas com professores, estagiários, tem essa situação da terceirização, que apesar de não concordar em função de que a prefeitura tem os quadros e vai acabar simplesmente, para fugir do índice da folha,
pagar para uma empresa, não vai economizar, ela vai simplesmente para poder fazer do índice, vai fazer isso, mas é uma discussão, mas já que vai fazer, que faça isso de uma forma rapidamente, que não prejudique as aulas. Tem a questão do piso nacional do magistério também, que houve um aumento de 11,33%, um reajuste, e aqui eu não ouvi nada, nenhum comentário ainda, se vai ser pago, se não vai, então é outra situação. Mas o assunto que eu trago aqui também, a preocupação com o início das aulas, é na questão da infraestrutura dos estabelecimentos de ensino. E vou citar um exemplo, a creche Girassol, ali no São Bernardo São Martinho. Ela está num abandono total, né? Não tem as mínimas condições de utilização. Então isso para mim é uma responsabilidade do gestor público, do senhor prefeito, que passou todo esse período de férias e agora está lá sem condições de reiniciar as aulas, a creche funcionar. Então, essa é uma situação que está preocupante, porque as aulas, pelo que sei, começam a hora dia 15, não sei se é isso. Então, essa é a situação de hoje da escola. Uma outra situação, também, com referência, eu vi uma entrevista do prefeito, cancelando aí um contrato, uma licitação, em função de que a empresa atrasou o início das obras, atrasou a obra. Aí eu digo, então, isso teria que se estender para outras situações. Nós temos a unidade de saúde do quilômetro 60, que deveria ter ficado pronta dia 19 de maio do ano passado. Foi colocado para a equipe que sairiam da unidade, iriam para o porão, ficariam 15 dias. Ou seja, nós estamos há 8 meses, a unidade está fechada, está funcionando no porão, sem a sala de vacina, os curativos feitos, que se a vigilância for lá, vai interditar, sem a parte do atendimento odontológico, os medicamentos armazenados junto com a alimentação no espaço que se denominou de cozinha, o atendimento, aquele que você vai lá e fala e vai com a enfermeira e vai passar os seus dados, as doenças, que teria que ser totalmente privado, está lá, ao público. Você está lá falando dos seus problemas e o pessoal ao lado sabendo o que você tem e o que você não tem. Então, realmente, uma irresponsabilidade. Por isso eu digo, então, teria que ter também esse cuidado de suspender esse tipo de licitação. Mas esse aqui que eu estou mostrando, só ver essas fotos, tem uma outra ali que aparece melhor. Olha ali, isso aí é a reforma que está sendo feita. Isso aqui não é as portas que estão sendo tiradas, são as que colocaram, eu entrei na unidade hoje, são as portas novas colocadas na reforma da unidade do KM60. Então, faço favor, né? Uma reforma de mais de 100 mil reais, que se você vai lá, olha, não tem o que foi feito, inclusive o 30 e tantos mil reais que seria da reforma do telhado não foi feito, o vereador Heraldo já sabe disso, né? Então, acho que esse cuidado tem que ter. Quando se fala aí muitas coisas, é bom. Então, seriam essas informações. Uma outra situação que eu gostaria também de pedir alguns esclarecimentos. Se você for no portal da transparência e olhar lá, nós temos algumas compras diretas feitas pelo município e usando o artigo 24, inciso 2 da Lei 866. Tranquilo. Isso aí pode acontecer. Tem a 8 2015, a 9 2015 e a 10 2015. São 3 compras diretas. Só que a gente vem, quando você põe no portal da transparência, o artigo 24, inciso 2, se coloca compra direta, e você coloca valor previsto 266 mil, o valor comprado 156.610. Uma outra compra direta, 67.500, comprado 67.500. Uma outra, 17.472, comprado 17.472. Pô, a compra direta, o inciso 24, ele te dá a liberdade de comprar até 8 mil reais. Eu quero crer, né, que isso daqui foi realmente erro de digitação, talvez, passado para o portal da transparência. Porque senão, o que nós teríamos que solicitar a cópia dos processos, e como não houve requerimento, de repente a própria base do governo pode providenciar isso. A cópia dos processos, o parecer jurídico justifica as notas de empenho, porque realmente, se aconteceu isso aqui, tem que estar muito bem justificado. Material comprado, lanceta descartável para função digital, seringa descartável com dispositivo de segurança, 67 mil de seringas, e 155 mil de fita de área reagente para a verificação de glicemia capilar. Então, realmente são coisas meio estranhas que estão acontecendo. Mas como hoje não houve a possibilidade de fazer requerimento, estão fazendo de uma forma que seja levado ao conhecimento e que nos tragam essas informações, né?
porque são algumas situações realmente difíceis de você aceitar. Tanto uma reforma que está paralisada, com a unidade de saúde funcionando precariamente, e o que está sendo reformado está naquela história, que é aquela situação que já tem que se fazer a reforma da reforma. Uma outra creche, uma outra situação, a creche ficou fechada até agora, ontem abre a creche naquela situação. Então, realmente, é bom que o governo passe a ter um pouco mais de responsabilidade. Então, são esses os assuntos que trago para essa noite no grande expediente. Com a palavra, o vereador Clodoaldo de Medeiros. Abdicou. Com a palavra, o vereador Evan. Com a palavra, o vereador Jairo. Estou abdicando, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Joel. Com a palavra, o vereador João. Abdicou. Com a palavra, o vereador Carlos Eduardo Zamparete. Abdicou. Com a palavra, o vereador Paulo Henrique Lúcio. Abdicou. Com a palavra, o vereador Lucas de Souza Esmeraldino. Não abdicou. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente, a imprensa falada e escrita e os nobres funcionários dessa casa e os internautas. Trago para a noite de hoje mais um desabafo e uma indignação, porque essa casa ela tem uma missão de fiscalizar e fazer leis para que a nossa cidade tenha um melhor andamento. E todos os suplentes que passaram aqui elogiaram a conduta dos vereadores, todos os presidentes que passaram estão elogiando a capacidade de tocar, tanto do Evandro, quanto do Zaga, quanto do Jairo e agora do Edson Firmino. E essa casa, em 2013, quando surgiu a troca da policlínica para 5 salas comerciais, eu acho que todos os vereadores, né, eu não vou falar em nome de todos, mas eu lembro que, no mínimo, 6, 7 vereadores subiram a essa tribuna para colocar sua indignação com esse pequeno erro que já estava sendo previsto. Todo mundo, foi algo assim muito simples de prever, onde estava sendo trocado um local bem centralizado, um local muito amplo, 5 mil metros quadrados de área construída, e sendo trocado por 5 salas comerciais numa rua onde não tem estacionamento, onde toda a população ia ter que se adaptar. Eu acho que foi uma indignação trazida por todos os vereadores e não foi escutado. Os serviços oferecidos pela Fundação de Saúde foram fatiados em 5 endereços, locais sem estrutura para receber esses tipos de serviços e também locais de difícil acesso, com estacionamento ruim para deslocamento. Era óbvio que a Prefeitura teria que gastar muito dinheiro para que fossem adaptados esses espaços, para garantir um bom atendimento, além de pagar uma multa rescisória para o dono da antiga Milão, já que o contrato ainda não estava vencido. Em fevereiro de 2014, eu solicitei em requerimento número 35/2014, solicitando explicações para essas questões, o porquê das mudanças e também solicitei os valores que foram gastos nas adequações e reforma dos prédios que ocupariam os serviços de saúde. A resposta veio 7 meses depois, sendo a mesma incompleta. Em 4 de dezembro de 2014, fiz um novo requerimento solicitando as informações e novamente encaminharam as respostas incompletas. O novo requerimento foi feito em 30 de março de 2015 e depois de 3 tentativas a Prefeitura respondeu com os valores pagos nos aluguéis, reformas, adequações, etc. Foram gastos, segundo informações vindas do próprio Executivo,
aproximadamente 450 mil em reformas e adequações. Os valores dos aluguéis dos quatro imóveis chegariam na casa dos R$19 mil mensal. E mais multa rescisória que deu em torno de 430 mil, valor que foi pago pela quebra de contrato com o proprietário da antiga Milão. Eu, como tenho essa missão de fiscalizar, procurei o proprietário da antiga Milão para estes e outros esclarecimentos. Ele nos informou que, enquanto foi avisado que o contrato seria rompido, ele se propôs a fazer uma contraproposta de valor mensal de aluguel, que na época dava em torno de 29 mil e que estava disposto e poderia se aproximar do valor que seria pago nas 4 salas. Os outros 5 imóveis que estavam sendo locados, ele conseguiria chegar basicamente no mesmo valor, mas não foi isso que aconteceu. E mais também ofereceu uma reforma completa no local que já estava, que era a policlínica lá em Oficinas. Estou trazendo isso à tona novamente porque a população e os novos companheiros dessa casa avaliam o descaso deste governo com o dinheiro público, que poderia estar sendo bem aplicado em benefício de todos. Eu realmente me senti envergonhado quando vi novamente, depois de um pouco mais de um ano, a prefeitura querer mudar a policlínica novamente de endereço. Por isso a gente fez um requerimento hoje para apurar se realmente tem veracidade nas notícias que a gente está ouvindo na rua e também através dos jornais escritos da cidade. Os motivos são problemas estruturais e problemas com acesso. Foi isso que estão alegando. Como assim? Porque isso não foi visto lá atrás quando foi locado. Foi avisado pelos vereadores. Acho que a nossa função é essa, é tentar ajudar, tentar contribuir. E uma das coisas que eles pautaram durante o motivo para alugar essas 4, 5 salas foi economia. Como a economia? Quase R$1 milhão gasto e agora estão querendo mudar novamente. E espero, e isso já foi indagado por todos os vereadores, realmente, lá na policlínica era um bom lugar. E realmente, se o prefeito disse assim, ó, eu fiz a coisa errada, eu concordo com ele fez a coisa errada, mas todo mundo te avisou. Neno, Joel, Milton, chegou a bater foto. Na hora que tiraram a saúde daquele prédio, eles arrancaram até o local que aperta na descarga, deixaram os buracos na parede, a fiação, roubaram tudo. Roubaram, alguém entrou lá depois, porque alguém entrou, não sei, eu estou dizendo que roubaram não a prefeitura, mas estava em posse da prefeitura. A chave estava com a prefeitura, não estava com o dono da sala. A gente entrou lá para bater fotos, porque o proprietário, quando pegou e abriu, ele se apavorou. Que isso? Entrou aqui estava só o esqueleto mesmo, como o vereador Júlio falou. Então, assim, vou passar a palavra para o vereador Nilson, que também acompanhou o caso naquela época, e tomara que venha uma solução boa, e se realmente eles estiverem voltando atrás, quem que vai ressarcir esse quase R$1 milhão gasto, com faltando medicamento? O senhor Neno sempre bate nesse ponto, faltando medicamento, faltando exames, e R$1 milhão? R$1 milhão não é nada. E aí? Esse assunto foi discutido aqui várias vezes, e nós usamos até o termo que foi, na verdade, um desmanche que foi feito na estrutura da saúde. A secretária Tamara, quando esteve, ela falou que houve um desmanche na secretaria, não na parte física. Ela disse que chegou aqui e pegou de uma forma tal que nada funcionava. Mas ali realmente foi isso. E o que foi alegado na época, bem claro, foi a questão da economia, o preço da locação. Só que nós até brincávamos aqui, locaram outras salas, tá? Mas esqueceram de entregar aquela. Então ficaram praticamente lá 6 a 8 meses sem devolver, a sala abandonada e tiveram que pagar o aluguel, tinha um contrato. Então realmente, vereador Lucas, tem razão. Se agora estão dando ré, estão voltando nesse assunto, estão voltando, né? Tudo aquilo que foi falado, que seria de economia, que nós até discutimos. Não vou discutir se é economia. Se for economia, é uma questão do governo, uma decisão do governo. Mas na logística, realmente, ficou uma porcaria. Né? Agora, agora confirmaram que ficou a porcaria mesmo, e também estão voltando para uma outra situação e teve um prejuízo para a cidade de praticamente R$1 milhão. Numa época de recessão, você imagina, né?
e algo que eu até conversei com algumas pessoas hoje sobre isso, é basicamente, o prefeito tem esse poder e ele pode escolher algo que não foi legal e voltar atrás. Mas, fui bem avisado. Estamos aqui fazendo o nosso trabalho e queremos ver o progresso da nossa cidade. E aí eu vou fazer um parênteses com a nossa presidenta, que baixou a luz em 20%, e depois aumentou em 50% e economia, daí não tem como a gente interferir nisso, né? Não havendo mais inscrições para o grande expediente, entramos nas explicações pessoais. E pergunto quais vereadores desejam fazer inscrição. Eu já me inscrevo. Vereador Clodoaldo Medeiros. Com a palavra, vereador Clodoaldo Medeiros. Senhor presidente, eu faço explicações pessoais no sentido que também no sorteio fui um dos primeiros e como a nossa bancada, todos eles também já tinham abdicado, eu abdiquei no momento e os debates são esses, faz parte do processo, veio o assunto, somos governo, não temos tempo de responder por questões de sorteio, combinado com a mesa e os demais vereadores, então, bem rapidamente, não explicações, não vou aqui, né, mas fazer algumas considerações e ponderações de que todos os vereadores, como sempre tenho dito, têm que levantar as questões, têm que fiscalizar, fazer os seus requerimentos, requerer as respostas e estar trabalhando a contento nesse sentido. Também concordo que temos que avaliar todas as ações do governo e pensamos também que tem relações do governo na questão dos aluguéis que Tubarão ganhou, eu digo com as 4 secretarias hoje lá na antiga Rancook, digo da fundação também da Jane, hoje que está na Casa da Cidadania, aquele prédio estava abandonado, e da assistência social, e também era na Beira Rio. Então, tem situações que o governo também acertou. Volto a dizer para vocês, se caso essa situação está sendo colocada pelos vereadores de que há uma possibilidade de ter uma nova relocação, coisa parecida da fundação, é uma decisão de governo e vamos aqui fazer o debate, façam essas ponderações e também não tenho medo de dizer que se erramos em algumas ações, temos que pagar e temos que acertar, e o papel de todos os vereadores, tenho dito, e com muito equilíbrio, educação, nós da bancada do Partido dos Trabalhadores, do governo, também estamos aqui para fazer as ponderações, atender as acolhidas aqui, assim como o vereador Nilton também nos encaminhou a questão do portal, como ele levantou aqui, vamos averiguar, e no decorrer das sessões estaremos aqui dando as respostas cabíveis, e sempre tenho dito que o governo nunca se omitiu de vir responder, e nós temos aí um expediente das quintas-feiras de visita, e não porque sempre já tenho encaminhado algumas situações com a assessoria, mas trazer sim o nosso governo aqui para responder as questões, todas elas, que aí os vereadores sempre tenho levantado, e o governo, volta a dizer, este governo nessa legislatura, sempre o secretário estiver aqui dando as explicações e acolhendo aí as respostas. Então vamos fazer esse grande debate, usar esse expediente de quinta-feira também, para botar o governo aqui, para fazer os esclarecimentos necessários, porque veja bem, é uma pasta, são administrados por secretários, prefeitos, nem tudo a gente sabe, mas é importante ter aí o dono da caneta para vir poder responder com mais propriedade, com mais dados palpáveis. Então fica aqui esse meu dito a todos os vereadores e parabéns mais uma vez a todos por suas atuações aí no seu campo, no seu meio, na sua comunidade, enfim, aqui na nossa Câmara de Vereadores. Uma boa noite a todos. Com a palavra, o último inscrito para as explicações pessoais, vereador Nilton de Campos. Volto à tribuna mais uma vez, agora no espaço para explicações pessoais, para dizer que na vida da gente nós estamos sempre tomando decisões. Eu estou filiado a um partido político, ao PSDB, há 20 anos, tive a satisfação, o prazer de poder presidir o partido, um partido que fez tanto para essa cidade, transformou a cidade de Tubarão realmente. Participei como candidato em 3 eleições, agradeço todas as oportunidades que estive dentro do partido e também considero que também dei a minha contribuição, fiz também aquilo que podia fazer e que tinha que ter feito. Tanto só para exemplificar, todas as eleições
em que o PSDB esteve presente, ou com candidatos ou apoiando candidatos, em todas elas, sem exceção, no nosso bairro nós sempre fomos sempre os mais votados, independente do candidato que estivéssemos, sempre candidato do partido. Mas, como eu falei, como nós temos que tomar decisões, e em função de um projeto pessoal, um projeto coletivo, recebi um convite do deputado Zenei, do presidente da Assembleia, presidente do partido Merizio, do próprio governador, convidando para fazer parte de um outro projeto. Então, eu estou hoje comunicando, primeiro agradecendo a oportunidade que tive dentro do partido do PSDB, mas estou tomando a decisão, a minha decisão, de, dentro da regulamentação, dentro da legislação, a hora que nós tivermos a janela, eu estarei realmente ingressando no PSD. Então, é uma decisão minha, pessoal, particular. O partido é maior do que as pessoas, evidentemente, né? Então, é uma questão de projeto político mesmo, onde, analisando com a família, com o pessoal nosso chegado, talvez nós tenhamos mais possibilidades. Então, é isso que eu gostaria de deixar claro, né? Não tem nenhum problema particular, pessoal com ninguém, mas é realmente uma decisão de projeto por acreditar num outro projeto nosso e para a cidade de Tubarão. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura dos comunicados e avisos desta sessão. Não temos nenhum comunicado, senhor presidente, para esta sessão. O teu, né? Não consegue não? Não posso, então. Considerando o ponto facultativo nos dias 8 e 9 de fevereiro, disposto pelo decreto número 3473, de 1º de fevereiro de 2016, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão legislativa ordinária, que será realizada no dia 11 de fevereiro de 2016, no horário regimental das 19 horas. Nada mais havendo, ou portanto, quinta-feira próxima, nada mais havendo para ser tratado, em nome de Deus, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão. E convido a todos para de pé acompanharmos a execução do hino de Tubarão. Tubarão é lavada e beleza, hoje brilha com grande fulgor. Essa terra vida partida, excelente parte de amor. Tubarão é lavada e bendita, hoje brilha com grande fulgor. Essa terra vida partida, excelente parte de amor, abençoada, cidade azul, idolatrada, estrela do sul, no teu futuro é a lei, explica o sublime do meu país, abençoada, cidade azul, idolatrada, estrela do sul, no teu futuro é a lei. Fica sublime do meu país. Ouvi sua música.
importante. Eu não saio.